Olá, turminha do sexto ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sidna e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre a pressão atmosférica. Vamos lá, então? Como vimos no vídeo anterior, a pressão atmosférica é a pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície do planeta. Então, essa pressão ela pode mudar de acordo com a variação de altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão. E, consequentemente, quanto menor a altitude, maior a pressão exercida pelo ar na superfície terrestre. Como nós podemos medir a pressão atmosférica? Bem, em 1643, o matemático e físico italiano Torricelli, ele conseguiu determinar a medida da pressão atmosférica a nível do mar. Primeiramente, ele encheu de mercúrio um tubo de aproximadamente 1 metro, certo? E em seguida, ele mergulhou, só que de forma invertida, esse tubo em um recipiente que também continha mercúrio. Logo após, ele notou que o mercúrio ele descia um pouco, se estabilizando a aproximadamente 76 centímetros acima da superfície. Torricelli ele interpretou essa experiência dizendo que o que mantinha a coluna de mercúrio nessa altura era a pressão atmosférica. Então, a coluna de 76 centímetros só é obtida no nível do mar, pois quando a altitude varia, a pressão atmosférica também varia, como nós já falamos anteriormente, certo? Então, com essa experiência, define-se que ao nível do mar, 1 atm, uma atmosfera, é a pressão equivalente, a exercida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Isso onde a gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Portanto, 1 atmosfera é igual a 76 centímetros de mercúrio, que também equivale a 760 milímetros de mercúrio. Ok? Então, a nível do mar, a pressão costuma ficar em torno de 76 centímetros de mercúrio. Mas a pressão atmosférica diminui à medida que a altitude aumenta. Então, quanto maior a altitude de um lugar, menor é a camada de ar sobre ele. Portanto, menor é a pressão atmosférica. Já aconteceu com você de estar subindo ou descendo uma serra e ter a sensação de que o seu ouvido está entupido? Acontece o mesmo quando se viaja de avião, principalmente nos pousos e decolagens, ou então quando se mergulha no mar. Isso acontece por conta de um desajuste, na balança, entre aspas, que regula a entrada e a saída do ar no ouvido. Mas será que dá para estourar o tímpano nesse processo? Então, vamos entender como é que isso funciona, tá? Então, funciona assim, ó. Toda vez que mudamos de altitude, a pressão atmosférica, ou seja, a pressão do ar ao nosso redor, certo? Essa pressão, ela também muda. Enquanto isso, dentro dos ouvidos, nós temos uma espécie de compartimento cheio de ar que é chamado de orelha média. De regra geral, a pressão atmosférica é sempre equivalente à pressão da orelha média. Quando acontece uma mudança de altitude, essa balança, com pratos iguais, ela muda. E a tendência é termos uma pressão negativa sobre a orelha média. É como se um dos pratos ele pendesse para um dos lados. Então, para corrigir essa diferença, nós temos uma estrutura semelhante à de um canudo. Isso aqui é chamado de tuba auditiva, que equaliza a pressão de ar entre o ambiente e a orelha média, certo? Então, quando subimos ou descemos a serra, por exemplo, nós podemos perceber que de forma transitória existe uma pressão negativa nos ouvidos, que logo será ajustada pela tuba auditiva. Então, essa descompensação dá essa sensação de que estamos com o ouvido entupido,
Então, se o ouvido entupir, o que fazer? Quando essa sensação de entupimento acontece, o jeito é tentar ajudar o ouvido a equalizar a entrada e a saída de ar. Então, existem alguns truques para isso. Você pode bocejar, tomar líquidos, engolir a saliva e mastigar chiclete. Isso vai ajudar bastante. Bem, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Que quando jogadores brasileiros eles disputam competições em lugares de altitude elevada, eles sentem um desconforto, fadiga, falta de ar, né, etc. E alguns chegam até a sangrar o nariz. Então, esse fato é explicado pela diminuição do número de partículas do ar, o que causa problemas para pessoas que não estão acostumadas a essas condições. Então, como exemplos de regiões com altitudes elevadas, nós podemos citar aqui algumas, né? Por exemplo, a Bolívia, a China, a Colômbia, o Equador, os Estados Unidos, são alguns desses exemplos. Em 2007, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, ela chegou a banir jogos eliminatórios da Copa do Mundo que ocorressem em grandes altitudes, né? Isso com o objetivo de evitar que os jogadores desacostumados com essa situação não tivessem risco à saúde. Entretanto, a lei ela logo foi revogada, já que grande parte dos estádios com altas altitudes ficavam na América do Sul, podendo parecer até uma atitude discriminatória, tá bom? Então, nós concluímos aqui o nosso estudo sobre a pressão atmosférica, que nós já começamos na aula passada, concluímos hoje, e eu deixei como sugestão de vídeo para vocês, tanto no roteiro de atividade, como eu vou deixar também no grupo aqui do WhatsApp, uma sugestão aqui de vídeo que conta mais detalhada a história do barômetro de Torricelli. E a nossa atividade de hoje, ela está nas páginas 83 e 84, e você vai resolver só 4 questõezinhas, a questão 2, a 4, a 5 e a 8. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um abraço muito especial para cada um, para cada uma, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!